Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espírita Francisco de Assis. Nesse horário, né, nós estudamos 5h25, 5h30, nós estudamos essa obra, Recordações da Mediunidade, de Ivone do Amaral Pereira. Nós estamos estudando o capítulo Um Amigo Ignorado. Já avançamos aí um pouquinho nesse capítulo, né, algumas páginas, e hoje vamos dar continuidade. Mas antes de iniciarmos, vamos aqui fazer a nossa prece, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus pela oportunidade que nós estamos tendo de, mais uma vez, nos reunirmos para estudar, para crescer, para aprender. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Então, vamos lá, quando a Ivone, né? Ela está falando sobre os amigos espirituais, sobre a raça, né, da família dela. A família também tinha raça, ela também descendia de indígenas, como de europeus, né? Então, ela vem comentando, narrando sobre tudo isso aqui. Aí, aqui ela diz assim: eu me admirava, pois, de notar ao meu lado, de vez em quando, a título de ajuda e proteção, a figura espiritual de um índio brasileiro, jovem e gentil, aparentando 18 a 20 anos, cujo semblante apresentava melancolia profunda, enquanto as atitudes eram sempre discretas e afetuosas. Por várias vezes encontrei certa semelhança fisionômica nele com certas tias-avós minhas, que eu bem conhecera. Mas o fato não me preocupou, passando pela minha mente com rapidez, sem deixar qualquer rastro de deduções. Como espírito desencarnado, porém, a dita entidade não perdera ainda, talvez, por ser essa sua própria vontade, ou talvez por impossibilidades acima da minha capacidade de apreciação, não perder ainda o complexo mental da última encarnação terrena, pois o seu aspecto era o do comum dos índios brasileiros. Então, esse espírito, ele fazia questão de apresentar a forma de um indígena, bem caracterizado, né? Bem caracterizado. Então, ela diz aqui que não sabe se ele mantinha essa aparência porque talvez tenha desencarnado há pouco tempo, e ainda mantém essa forma indígena com ele, ou porque, como ela diz aqui, né? Ou porque simplesmente, né, ela talvez não compreendesse bem, como ela diz aqui, não perder ainda, talvez, por ser essa sua própria vontade, ou porque ele não tinha ainda capacidade de manter uma aparência de uma outra vida anterior do indígena. Vamos imaginar que ele pudesse ter sido um europeu. Por que não manter essa aparência de europeu e sim de índio, de indígena? Então, ela diz, talvez porque ele quisesse manter essa aparência, ou talvez porque não conseguisse manter uma outra aparência. Aí nós perguntaríamos aqui, só para a gente lembrar que, quando esse livro foi publicado, né, esses fatos são narrados, tem muitos anos, né? E, bom, pelo menos isso aqui deve ter sido lá pelos anos 50, 60. Quer dizer, que foi publicado, mas talvez tenha sido psicografado lá pelos anos 30, 40, porque a Ivone, como já falei anteriormente, ela não conseguia, muitas vezes, publicar o livro logo depois da psicografia. Então, os livros dela só foram publicados 10, 20 anos depois de serem publicados, né? Então, aqui inclusive, tem um prefácio de 1966, né? Talvez um ano
que ele tenha sido publicado. Né? Esse aqui é de 12ª edição. Então, a primeira edição talvez tenha vindo lá pelos anos 60, mas não quer dizer que ele tenha sido psicografado nos anos 60, ele pode ter sido publicado, ter psicografado nos anos 40 ou 50. Então, a ideia, eu já falava até sobre isso, que as pessoas tinham dos indígenas nos anos 50, nos anos 40, era diferente da ideia que se tem hoje. Tá? Então, nos anos 40, 50, o índio era visto como selvagem. Imagina no início do século XX. Imagina no século XIX, na época de Kardec. E Kardec, muitas vezes, demonstra isso, né? Os selvagens. Era como a sociedade, a ciência via. E nos anos 40, 50, também era assim. Também era assim. Hoje em dia ainda tem gente que vê, né? E foram eles que pediram para serem chamados de indígenas. Dia do indígena, não querem mais ser chamados de índios, né? Mas aí a gente percebe aqui, quando ela fala, a gente ainda sente essa questão de um certo preconceito, quando ela diz assim, ó, como espírito desencarnado, porém, a dita entidade não perder ainda, talvez, se é essa a sua própria vontade, ou talvez por impossibilidades acima da minha capacidade de apreciação, não perder ainda o complexo mental da última encarnação terrena, pois o seu aspecto era o do comum dos índios brasileiros. Nós já aprendemos que, normalmente, na maioria das vezes, quando uma pessoa desencarna, chegando ao plano espiritual, o perispírito é uma forma da última encarnação, não é isso? Que a gente aprendeu. Por que ela chamou a atenção dela ele manter a aparência de um índio? E ela diz assim, pois o seu aspecto era o do comum dos índios brasileiros. Ora, se é normal isso, por que ela se surpreendeu por ele ter mantido a aparência do índio brasileiro, de índio, se foi a última encarnação? Né? E ela diz assim, será que ele não perder ainda o complexo mental de uma encarnação? Mas a maioria de nós mostra essa última encarnação. Por que a gente não admira do pessoal não perder o complexo mental da última encarnação, que é o normal? Por que isso admirou ela? Porque ele manteve a aparência de índio, indígena. Entendeu? Ela diz, ou será que foi sua vontade? Teria que ser feita essa interrogação para todo mundo, então. Por que chamou a atenção dela? Porque era ainda, mostra aqui uma visão equivocada do indígena, como um ser inferior. Tá? Mas, como nós já falamos aqui, a gente tem que compreender como a ciência e a sociedade da época vê a coisa. Você não pode fazer essa análise com o conhecimento de hoje. Não podemos fazer isso. Isso é chamado de falácia historiográfica. Quando você quer julgar uma sociedade de uma determinada época, o teu olhar de hoje, de 100 anos depois. Você tem que se colocar dentro daquela sociedade como ela via as coisas na época e compreender o que está acontecendo ali. São quase 100 anos. Né? Não vou dizer assim 100, mas 80 anos, praticamente. Se esse livro aqui tivesse sido psicografado nos anos 40 e só publicado e lá pelos anos 60, que deveria ser o normal,
né? Alguns livros dela nem foram publicados. Tem um livro dela, Três Revelações, foi publicado há 10 anos e, e foi psicografado há mais de 50. Ficou guardado, não publicaram. Então, o nosso olhar hoje tem que ser diferente. Se bem que hoje, e no ano 2000, foi a partir de 2023, que passou-se a usar o termo indígena para eles. E o dia não é do índio, o dia é do indígena, né? É a mesma coisa com nossos irmãos lá, deficientes. É assim que eles querem ser chamados, deficientes. Eu vi isso dessa Olimpíada, Paralimpíada, quando um rapaz que é responsável disse: a forma como queremos ser chamados é de deficientes, porque cada um chamava de um jeitinho. Ah, eu aleijadinha, maluquinha, isso, aquilo, outro, né? É assim que a gente chama, às vezes. E eles são deficientes. Essa é a forma correta de nos chamar. Como os indígenas disseram, queremos ser chamados de indígenas, não de índios. Não nascemos na Índia. É indígenas. É assim que eles querem ser chamados. E tem muita gente que ainda não consegue ter essa intenção, essa ideia. Aí ela diz assim, ela vai descrevê-lo, discretamente enfeitado, percebeu? Se botar a pena ou algumas penas a mais, sai do discreto. Bota aquele cocarga, sai do discreto. Discretamente enfeitado, com plumagem de aves e flechas coloridas, e os cabelos compridos caídos pelos ombros, revelando a antiga raça dos nossos nativos. Sua configuração espiritual, por isso mesmo, nada apresentava de tênue na minha visão, quer durante os trânsitos mediúnicos, quer em vigília. Dir-se-ia antes, bem sólida e reluzente, semidesnuda e morena, tal como fora o corpo material. E de tanto ver esse amigo espiritual e ser por ele socorrida, acabei por estimá-lo sinceramente, e sua lembrança tornou-se querida ao meu coração, que se enternecia meditando no fato. Dava-me ele a impressão de que, quando homem, sua voz seria de timbre baixo e seu palavreado pausado, pois era assim que agora eu compreendia, mesmo durante a vigília. Agora vem uma pérola. No entanto, conforme ficou dito mais acima, jamais me falou em linguagens abastardada, e sim naturalmente. Entendeu o que é linguagem abastardada? Que ele não falou com inflexão da língua indígena, entendeu? Como alguns espíritos africanos, né, de origem africana, tiveram reencarnações africanos, às vezes vem se comunicar, não usa aquela linguagem, né, africana, filha, aquela coisa toda. O índio também teria uma linguagem, né, com alguns nuances da língua tupi-guarani ou de outras línguas. Então ela diz aqui, ó, jamais me falou em linguagem abastardada, e sim naturalmente, conquanto fizesse poucas vezes. Falou com ela de forma normal, não falou com aquela inflexão, né, da língua indígena. De certa feita, perguntei-lhe o nome, para que o amasse melhor e melhor orasse por ele, por atender uma sua própria solicitação. Pois, conforme tenho declarado a algures, não gosto de tratar com espíritos anônimos. Então, ela sempre falou sobre isso, que toda vez que ela entrava em contato com o espírito, ela queria logo saber o nome, porque ela não gostava de tratar com o espírito sem identificá-lo, sem pedir um nome a ele, né? Realmente é meio complicado isso. Ele, porém, deu de ombros e sorriu tristemente e respondeu num gesto gracioso, como desejando desvencilhar-lhe de uma impertinência. José, chamo-me José. Ele não deu para ela o nome indígena. Como ela contou que a bisavó dela, né, dera a ela o nome cristão, de Firmina, que ela nunca disse qual era o nome indígena dela. Né? E ele aqui disse José.
Ora, há cerca de 2 anos, certo fenômeno de desdobramento espontâneo, e por isso mesmo não assistido pela vigilância dos mentores espirituais, e verificada a revelia até da minha própria vontade, levou-me a volitar pelo espaço. Isso aqui é importantíssimo, gente. Ela vai falar de algo que ela fez e que ela não recomenda, tá? Então, ela diz aqui, é, há cerca de 2 anos, certos fenômenos de desdobramento espontâneo, e por isso mesmo, vamos sublinhar isso, não assistido pela vigilância dos mentores espirituais. Ela fez um desdobramento espontâneo por conta dela. Resolveu dar umas voltinhas por conta dela. E por isso mesmo, não assistido pela vigilância dos mentores espirituais. E verificado a revelia até da minha própria vontade. Tá? Levou-me a volitar pelo espaço. Quer dizer, ela não raciocinou. Porque ela diz aqui, verificada a revelia até da minha própria vontade. Não foi uma coisa que ela parasse para analisar e dizer assim, eu vou fazer. Não, ela se deixou levar. Tá? A revelia até da minha própria vontade. Levou-me a volitar pelo espaço em plano baixo, durante uma linda noite de plenilúnio, deve ser de enluarada, né? Uma noite enluarada. Em tais circunstâncias, caberá ao médium precatar-se contra possíveis acidentes, mantendo-se em constante correspondência mental vibratória os seus mentores invisíveis. Então, ela diz: o médium, se for fazer isso, tem que ser com autorização dos mentores, para que eles possam manter comunicação com o médium. Tá? Visto que ele não pode desconhecer o médium, né, a grande responsabilidade que lhe pesa frente ao grave acontecimento. Então, fazer desdobramento, sair por aí folitando um médium, não é aconselhável, a não ser que ele esteja sendo observado, dirigido pelos mentores. Algo ruim pode não acontecer. Conforme a afirmação anterior, fora do corpo carnal, tudo se afigura mais perfeito e lindo ao grau de penetração e compreensão do nosso espírito. O encanto da noite, pois a poesia se irradiava ao luar, que docemente aclarava a paisagem, a par da luz azul, que penetrava todo o planeta, da Lua, né? Que penetrava todo o planeta. E parece tratar-se das vibrações cósmicas. O perfume da flora, quer dizer, da vegetação, que reincendia heroicamente pela natureza, certamente excitada pelas irradiações magnéticas da fase lunar, e sensibilizando meu olfato e a reconfortante harmonia que se desprendia de todas as coisas, arrebataram minha imaginação, concedendo-me bem-estar e alegria. Porém, sempre tem um porém, em vez de elevar o pensamento a Deus, louvando pelo encantamento que me era dado desfrutar, penetrando o esplendor da natureza e assim atraindo a assistência dos amigos espirituais para junto deles algo tentar de útil a favor do próximo da própria doutrina, entrei a volitar displicentemente sob a luz do luar, a cantar e a dançar balé clássico, bradando louca de alegria de vez em quando. Então ela começou a volitar, observar a natureza, a beleza da natureza. Em nenhum momento ela pensou em fazer o quê? Já que eu estou achando tudo lindo e maravilhoso, eu vou elevar o meu pensamento ao alto e agradecer a Deus pela beleza da natureza, né? Pelo perfume da floresta, da mata, né? Que à noite está liberando aquele oxigênio maravilhoso, né? Pela beleza das flores, pela beleza das montanhas. Vou aproveitar e vou louvar a Deus, agradecer a Deus por todo esse esplendor, por toda essa natureza. Porque a partir do momento que ela elevasse o pensamento ao alto, agradecendo a Deus por tudo aquilo lindo que ela estava vendo, ela atrairia o quê? Ela atrairia
a assistência dos bons amigos. Ela não. Ela ficou olhando para aquilo maravilhoso e começou a dançar e cantar. E esqueceu de agradecer a quem ela deveria agradecer. E ela ficou ali displicentemente, voltando sobre a luz do luar, cantando, dançando, bradando, louca de alegria de vez em quando. Esqueceu do principal, né? Oh, como é bom ser livre, dizia ela. Quisera libertar-me de vez, quer dizer, desencarnar, para expandir intensamente os meus desejos. E assim permaneci durante algum tempo, que não posso precisar se breve ou longo, esgotando-me, olha a energia dela, sem necessidade, à mercê de um transe mediúnico, perigoso, sem sequer me lembrar da existência dos guias espirituais. Então, ela ficou ali fazendo aquilo tudo, só que tudo isso que ela estava fazendo, volitando, cantando, gritando, era a energia dela que estava sendo o quê? Jogada fora, se desgastando energeticamente, o que torna o transe mediúnico perigoso, porque ela vai perdendo energia e nem se lembrava de Deus, de Jesus, nem dos amigos espirituais. Subitamente, depois de dispersar muita energia, fui baixando de plano, sem forças, para continuar equilibrada na atmosfera, até que toquei o solo. Ela estava voltando, mas ela foi desperdendo energia, ela foi descendo, descendo, e ficou em pé sobre o solo, sobre o chão. Então, não mais me pude erguer, porque as vibrações diminuíram de intensidade, em vista da frivolidade dos pensamentos, os quais retardaram o meu sistema de energias mentais. E estas são a origem de todos os acontecimentos dos planos espirituais, sejam estes elevados ou inferiores, né? Então, quando você, como médium, começa a agir com frivolidade dos pensamentos, isso vai retardar o sistema de energias mentais e podem dar origem a vários acontecimentos nos planos espirituais, mostrando o quê? Que a mediunidade é uma coisa tão importante, que ela tem que ser usada com responsabilidade. Você não pode entrar num transe mediúnico para ficar fazendo bobagens, né? A mediunidade, como diz assim, é coisa santa. E não tem o ditado que diz a mediunidade é coisa santa e tem que ser usada santamente. O que é usar santamente? É usar em benefício de alguém. É usar em benefício do próximo, da coletividade. Não é coisa para você usar, vamos armar uma barraquinha aqui, para tratar de frivolidade. Não, eu não cobro, não. Não cobro nada. Mas eu fico aqui. Ah, eu quero saber com quem eu vou casar. Eu quero saber se você ter saúde, se eu não vou ter. Não estou cobrando, mas estou usando com frivolidade. Tem um preço. Então, mediunidade é coisa santa e tem que ser usada santamente. Então, quando a pessoa não usa a mediunidade santamente, ela diz aqui, isso pode trazer problemas. Problemas. Por isso ela falou aqui, ó, as vibrações diminuíram de intensidade em vista da frivolidade dos pensamentos, os quais, essa frivolidade, retardaram o meu sistema de energias mentais. E estas são as origens de todos os acontecimentos dos planos espirituais, sejam estes elevados ou inferiores. Reconheci-me perdida num deserto de colinas circuladas de montanhas mais altas. Tratava-se de um local solitário, impressionante pela vastidão.
paisagem tipicamente brasileira, que mais atemorizava pelo silêncio em que se envolvia. Adveio-me penosa sensação de abandono e perigo. Eu me sentia como que tolhida por uma pressão hipnótica, pois não podia raciocinar, não podia orar. Dir-se-ia ao local de vibrações pesadas, infelicitado por aglomeração de fantasmas obsessores que ali estabelecesse o seu quartel-general, que me atraíam sempre quais imãs poderosos para textos mais lúgubres. Vamos lembrar que Ivone Pereira tem um probleminha chamado suicida. Ela é uma suicida. Então, qualquer fragilidade, logo, esses irmãos menos afortunados vêm em cima dela. Porque ela tem o tal do calcanhar de Aquiles. Né? E a gente sabe o quanto a questão do suicídio ela é danosa, danosa. Então ela diz aqui: senti estranha pressão no cérebro e singular alquebramento de forças de reação, mas ouvi o pipilar dos grilos e o coachar das rãs. Aí começa. E silvos finos e agudos me surpreendiam, tendo neles reconhecido, atemorizada, o sinal inconfundível das cobras. Ela não podia mais levitar, né? E serpentes durante o seu amistoso conluio noturno. Estendeu-se-me a minha visão. Então consegui abranger vasto espaço transitado por dezenas desses terríveis ofídeos, são as cobras, movimentando-se em agitação sugestiva. Qual é o maior dos seus medos? Né? Você no matagal à noite, meio do pântano. Qual é o maior dos seus medos? É aquilo que vai te assustar. É o sapo? É a aranha? É a cobra? Entendeu? O que vai te apavorar? É isso aí. A sua mente vai, entendeu? Naquilo. Até que atrações mais poderosas, invencíveis, me arrastaram para uma grota repulsiva, seguida de matagal profuso e tenebroso. Meu coração pulsava de terror, e tremuras incontroláveis me perturbavam o perispírito. Claro, ela estava desdobrada, né, gente? Ela estava lá na casa dela, desdobrada, ela foi volitar pelo espaço. Era o espírito com o seu perispírito. O corpo dela não estava ali, né? Aí ela diz aqui, sem que me fosse possível qualquer movimento de reação. Ela estava apavorada de medo. Mas, em dado momento, surgiu à minha frente o jovem índio, o espírito, acima citado, que falou para ela que chamava José, e que era parente dela, que já por várias vezes me socorrera em passadas situações igualmente críticas. Encontrando-me, ele tomou do meu braço, demonstrando pressa e inquietação. Apertou com força e exclamou, com sua voz doce e muito baixa, como sempre: que vieste fazer aqui, minha filhinha? Estás louca? Corres grande perigo neste local. Não revelou a natureza do perigo, mas elevou-se no espaço, ele levitou. Ela não conseguia mais. Mas elevou-se no espaço, segurando-me fortemente pelo braço, e desferiu um voo rápido e seguro, atravessando o imenso deserto de colinas, para além das montanhas. Senti, reavivando minhas energias, todo o estranho vigor que se desprendia dele. Então, ele passou a energia dele para ela. E ainda hoje me admiro do equilíbrio, da leveza e da rapidez desse voo que a tempo me socorreu e revigorou. O bom amigo
trouxe-me até o quarto de dormir, onde estava o corpo dela, rapidamente, sem que me fosse possível apreciar o trajeto completo, para verificar em que região do Brasil teria eu ido parar. Contemplei meu próprio corpo, enrijecido e meio desmaiado sob a ação do transe cataléptico parcial. Estava lá da cama, estirado sobre o leito. O caridoso amigo fez-me retomá-lo com suavidade, servindo-se da mesma técnica dos demais protetores espirituais. Infundindo-me energias reparadoras, aplicou o passe sobre ela. Despertando lentamente, pude ouvi-lo ainda como em afetuosa advertência. Não faças mais isso. É muito perigoso. Será necessário a máxima vigilância nessas ocasiões. E agora fique em paz e repouso. Então, se você é um médium, você não pode, de forma irresponsável, permitir-se um transe e sair por aí, sem ter nenhuma orientação dos amigos espirituais. Lembra do hospital, quando ela foi visitar aquela doente? Que eles já tinham dito para ela, não vai sozinha. Chegou lá, deu de cara com aquilo que ela deu de cara, né? Tem até um filme, não sei se vocês já viram, A Freira. É um filme muito interessante, até é sobre uma jovem freira médium. É muito interessante esse filme. Eu acho que eu vou ver essa, A Freira. Ela e um padre. Esse padre, ele trabalha para o Vaticano e ele é exorcista, né? E ele vai visitar um mosteiro lá, e dizem que algumas freiras se suicidaram lá, tudo mais. E ele leva uma jovem freira. Ela ainda não era nem freira. Ela tem uma mediunidade. Tem dois filmes sobre isso, e eles fazem um trabalho lá, né? Depois surgiu o segundo, quando o Vaticano mesmo vem chamá-la para ela fazer esse trabalho num lugar, né? Porque tinha um espírito que se vestia, do primeiro e segundo filme, que se vestia de freira. E era o espírito que fazia horrores, mas se trajava como uma freira, esse espírito, né? Então, logicamente, é a visão da Igreja Católica, né? Que essa freira vinha do inferno, aquela coisa toda, né? Mas era possessão, a gente, é possessão. E ela era uma médium. E era preciso que fosse uma médium que não tivesse vícios. Vícios assim, sabe? Porque às vezes, quando a pessoa, no caso, os padres, muitos anos como médium, adquire certas manias, e ela não. Ela ia mesmo de coração aberto. E ela leva uma outra jovem com ela, uma outra freira, que nem acreditava muito nessas coisas, mas que tinha uma grande força, uma grande energia. Então ela dizia para essa companheira dela: você tem uma grande capacidade, uma grande força, só falta fortalecer a sua fé. Então, ela era uma médium que tinha grande capacidade mediúnica, mas não tinha fé. Provando que a outra, inclusive, tinha raiva da igreja. Ela era uma médium, foi uma jovem que foi colocada pela família para ser freira, porque o pai, né, queria que os filhos servissem à igreja. Então, botou os filhos para serem padres e seguir outras profissões, e a filha ele botou para ser freira, porque ele achava que a filha não servia para nada, pelo menos vai servir para Deus, para servir de alguma coisa. Aquele pai que tinha preconceito, né? Tratava bem os filhos homem, a filha mulher, então ele jogou lá. Mas ela era uma grande médium, ela tinha uma grande força, coragem, mas ela não tinha fé em Deus. Ela tinha raiva, e ela não queria ser freira, queria fazer outra coisa. Mas quando essa jovem, essa freira era médium, ela vai escondida, porque ela gostava da outra, para ajudar. E quando a outra ela não tinha jeito, ela tudo bem, vai comigo. Aí quando a outra vai começar a fazer o trabalho de desobsessão, ela diz para ela: eu preciso muito da sua força, mas tem uma coisa, você precisa ter fé. E vai ter uma hora que você vai ter que provar a sua fé. E realmente essa outra ajuda ela o tempo todo, né? Mas na hora que tem uma hora que a coisa fica feia, aí ela, que não gostava da igreja, e ela já tinha visto certas coisas, aí ela pede a Deus. É aquela coisa assim, tipo assim, né? Senhor, eu acredito, tipo assim, o que eu já vi acontecer prova que realmente o negócio existe. Eu acredito no Senhor, me dá a sua força. E aí ela consegue
faltava a ela só fé, porque é a capacidade mediúnica que ela tinha. Aí elas conseguem fazer o que elas precisavam fazer. E era doutrinar aquele espírito, afastar aquele espírito ali que estava, né, num processo de possessão. Muito interessante isso, porque fala sobre a mediunidade sem a religião, né? Que aquela jovem tinha. Enquanto a outra era religiosa e era uma médium, ela era uma médium, mas não era religiosa. E as duas se aliam. É muito interessante isso, né? Logicamente tem a visão da igreja, mas a gente vai tirando as lições ali, né? Então, ele fala para ela: não faça isso. Não use a sua mediunidade assim, de forma invigilante. Ou, ela diz, como não sentiu o coração irradiar santas expressões de amor por amigos dessa espécie, tão obscuros quanto os amáveis e generosos. E voltando a falar, né, sobre freiras, padres, a gente sabe na história da igreja, não só da história da igreja, da história do mundo, que muitos seres se travestiram de religiosos para fazer coisas que até Deus duvida, né? E não é só lá no passado, não, hoje também. Quantas pessoas se aproveitam da religião para fazer as coisas mais execráveis? Aí eu tenho falado muito isso, né? Às vezes eu digo, nossa, isso está lá nos Dez Mandamentos, né? Tão forte a gente vê isso hoje, quando diz assim, não useis o nome de Deus em vão, né? E como a gente tem visto pessoas que se dizem religiosas usando o nome de Deus em vão, né? Fazendo barbaridades, entre aspas, em nome de Deus. Isso está aí. Toda hora a gente vê coisas absurdas, exploração comercial, abusos de todo tipo, e pessoas que se dizem religiosos, enviados de Deus, profetas, usando o nome de Deus em vão. É claro que isso tudo terá consequências. Por isso que, como eu já vi aqui uma vez, né, numa obra espírita, dizendo que essas regiões essas faixas vibratórias onde estão aqueles espíritos mais comprometidos, grande parte deles foram religiosos, lá no passado, e na vida atual, né? Muitos deles usaram a indumentária religiosa, tanto mulheres como homens. O hábito, né? Tanto do padre como da freira. Muitos deles. Então, como naquela história da Ivone, do livro Evasão Invisível, ela chega lá do hospital e encontra uma freira, era um espírito que se trajava de freira, que deveria ter sido uma religiosa lá no passado, e era muito mal. Há muitos outros, que se aproveitaram da religião para realizar as coisas mais terríveis. A Inquisição não nos deixa negar isso, está aí. E muitos deles ainda estão, né? Inclusive aqui no Brasil, a gente sabe que até os anos 60 as missas eram celebradas em latim, com os padres de costa para o altar, para o público, né? E quando surgiu essa modificação, que não, a missa não seria mais em latim, sim em português, e o padre teria que ficar de frente para o povo, muitas dioceses se rebelaram. Muitas dioceses se rebelaram, não aceitaram. Foi com o tempo que essa modificação foi sendo inserida. E outro dia, não sei quem foi que me falou, que ainda tem uma outra igreja num lugar aí, numa região do Brasil, que ainda faz missas assim, porque eles não aceitam. E quando eu estive lá em Minas com o pessoal do Cefa, né, lá do pessoal lá do Francisco de Assis, lá em Santos Dumont, eles falaram, né, o menino de lá, o presidente da casa lá, falava para gente que Minas Gerais
foi um dos últimos estados, talvez o último estado que demorou para fazer essa mudança. Foi o estado que mais se rebelou às dioceses mineiras contra a mudança. E que no plano espiritual é aquela região ali muito católica, a gente sabe, Minas, né? É uma região onde muitos inquisidores reencarnaram. Muitos inquisidores reencarnaram nessa região, tá? Então é uma região do Brasil que é muito complicada do ponto de vista religioso. Tem uma área ali de São Paulo também, o Vale do Paraíba também, porque quando eu fazia palestras ali, no Vale do Paraíba, algumas cidadezinhas ali, Aparecida, e algumas que a gente ia fazer palestras, o grupo espírita lá, o movimento espírita lá, era muito acanhado, sabe? Então tinha até a cidadezinha, que eu esqueci o nome agora, que a gente ia muito, tinha uma companheira que tinha uma casa espírita lá, quando a gente, o companheiro. Gente, só um minutinho, eu vou pedir a vocês só um minutinho, por favor. É, então, esqueci o nome da cidade, a gente ia muito lá fazer palestras. E ela dizia, a gente dizia assim, poxa, por que que você não divulga? E ela dizia assim, não, porque o movimento católico aqui é muito intenso. E a gente tem medo de represália do movimento católico, entendeu? Esqueci o nome, é uma cidade ali do Vale do Paraíba, tem Aparecida e tem outras ali, esqueci o nome dela. Inclusive, ela dizia assim, porque essa cidade aqui é sede de bispado. A cidade lá era sede de bispado. Então, o movimento espírita ia devagarzinho para divulgar os eventos espíritas, porque eles tinham medo, não divulgavam na rádio, nada disso, porque eles tinham um certo receio, daquela época, isso já tem uns 10 anos, né? Ou um pouquinho mais, tinham um certo receio da força da Igreja Católica sobre o movimento espírita, né? Esqueci o nome da cidadezinha, Lorena. Então, eles tinham um certo medo. O movimento era assim meio acanhado, né? Fazia as coisas assim, meio devagarzinho, porque a igreja, né, era muito poderosa, ainda mais perto ali de Aparecida, né? Lorena sede de bispado, então o povo tinha um certo meio. Aí a gente vê a força da igreja, né? Então o pessoal tinha. Aí ele diz aqui, né? Quando não sentiu o coração irradiar santas expressões de amor por amigos dessa espécie, tão obscuros quanto amáveis e generosos. Entre mentes, ela diz aqui, fui informada ultimamente pelo mesmo amigo José, a quem supunha desconhecido, de que ele próprio pertencia à tribo de índios goitacazes do Brasil, e que a mim mesmo se ligava não apenas por laços de simpatia espiritual, mas ainda pelos de sangue, pois ele foi o irmão mais velho de minha bisavó. Lembra que a bisavó dela foi sequestrada, né? De minha bisavó. Era uma indígena jovem que foi sequestrada. E depois casou com o filho do sequestrador. Revelação que surpreendeu e chocou sobremodo, pois com efeito eu jamais me detivera a pensar na antiga parentela que vivera nas matas fluminenses. Revelou ainda, levando minha surpresa ao assombro, que nossa ligação espiritual data de séculos, pois ele próprio não era espírito primitivo, né? Não era um indígena raiz, né? Vamos dizer assim, não era espírito primitivo, que já vivera reencarnado em outros climas e outras civilizações, e que seu banimento espiritual para as matas foi ocasionado pela detenção do livre-arbítrio, punição pela longa série de erros e infrações cometidos contra as leis de Deus, e que tal punição humilhara, tanto diante da própria consciência e dos amigos de longas eras, que agora decidiram reabilitar-se, a despeito de todos os sacrifícios impostos pela expiação. E mais que esse tipo de punição mais doloroso e vergonhoso para o espírito, porque é equivalente ao banimento para planetas primitivos, pois a mata é, do mesmo modo,
um mundo primitivo onde existe choro e ranger de dentes. E acrescentou. Quer dizer, ela está querendo dizer o seguinte, que ele já havia reencarnado várias vezes como europeu. Era um homem inteligente, né? Deveria ter sido professor, ou um guerreiro, né? Tinha uma história, um espírito com conquistas, com evolução, com conhecimento, inteligência, mas que usou mal o seu livre-arbítrio, a sua inteligência, né? O seu poder. E aí, o que que aconteceu? Ele teve essa reencarnação como indígena, foi colocado a ele como um processo educativo, já que ele vivera em grandes cidades, no luxo, né, nos castelos, toda aquela facilidade, aquela fartura, ele agora ia reencarnar numa floresta, como indígena, vivendo, né, tendo que sobreviver através da caça, da coleta, da plantação, entendeu? Da pesca, não mais usando aquelas roupas ricas de seda e joias. Teve que substituir isso pelas conchas, pelas penas das aves, vivendo de uma forma simples, como um homem simples na floresta. Floresta essa cheia de muito perigo, claro. Animais selvagens, batalhas entre tribos, onde ele poderia sucumbir, animais peçonhentos. Então, imagina, é mais ou menos o Zezé lá de Capela, entendeu? Você reencarnando em grandes metrópoles, Londres, Paris, Lisboa, Amsterdã, e de repente você vai reencarnar numa floresta cheia de perigos. Então, para ele, olha o que ele diz aqui, ó. Ele, esse é o tipo de punição mais doloroso e vergonhoso para o espírito, porque é equivalente ao banimento para planetas primitivos. Como é que os exilados de Capela, que já viviam numa sociedade tchau, tiveram, que sentimento eles tiveram ao terem que reencarnar no planeta Terra, tendo que tirar a comida do próprio solo, ou matar animais para sobreviver? O espírito ainda muito cheio de orgulho é uma vergonha, é uma queda. Né? Porque pelo orgulho dele, ele diz aqui, nossa, que humilhação. Ele não viu logo que ele reencarnou, quando disseram para ele, ó, você não vai reencarnar mais na Europa, não. Você vai reencarnar lá, como muitos reencarnaram na África, né? E foram feitos escravos e trazidos para a América. Muitos desses espíritos. Como é que, de repente, vamos imaginar, de repente, um príncipe europeu que já reencarnou várias vezes como príncipe, esse espírito, no plano espiritual da erraticidade, recebe a notícia. Sua próxima reencarnação vai ser numa selva. E vai acontecer isso com você. Ele, na erraticidade, que depois que ele reencarnou, aqui na Terra, ele não lembrava de nada disso, que ele tinha sido um príncipe lá em Portugal. Um exemplo. Mas na erraticidade ele sabia da condição dele, né? Como homem rico, poderoso, cheio de inteligência, capacidade. Aí um amigo espiritual chega para ele e diz assim, ó, sua próxima reencarnação será assim. Ele lá, ainda com a sua moral bastante claudicante, se sentiu o quê? Humilhado. O quê? Que isso? Eu estou sendo banido. É quase como uma prisão. Que isso? Olha para, tipo assim, quase perguntando: vocês sabem quem eu sou? Vocês sabem com quem vocês estão falando? Vão me mandar para uma selva? Cadê o vinho francês? Cadê a minha roupa de seda? Cadê as minhas joias? Meus sapatos de pelica, minhas perucas, meu castelo? Cadê tudo isso? Não vai ter? Eu que nunca levantei
uma vassoura para varrer o chão, vou ter que cavar para plantar, vou ter que sair pelo mato para caçar o animal para morrer. É muita humilhação. Por isso que ele diz aqui. Ele diz: esse é o tipo de punição mais doloroso e vergonhoso para o espírito, porque é equivalente ao banimento para planetas primitivos, pois a mata é, do mesmo modo, um mundo primitivo. A visão de um europeu, né? Onde existe choro e ranger de dentes, e acrescentou. Aí ele diz assim: não avalias, minha filhinha, o que é o sofrimento íntimo de um indígena das matas, que já viveu em existências anteriores. Íntimo, porque no íntimo ele sabia que eu não sou daqui, entendeu? Quando ele à noite, como indígena, desdobrava, ele lembrava da vida dele anterior. E o sofrimento, o que eu estou fazendo nessa tenda? Cadê meu castelo? Não era assim que Ivone fazia acontecer com ela? Quando ela lembrava da vida dela lá na Europa, e ela olhava para o pai e dizia assim: esse é meu pai é Charles. Cadê meu vestido de seda? Né? Lembra quando nós lemos Devassando Invisível? Que ela lembrava da vida de luxo. Cadê o meu castelo? Cadê minha carruagem? E ela pedia que ela lembrava e falava para a avó e para a mãe: eu quero a minha carruagem. A mãe: não tem carruagem, minha filha. Aqui não tem carruagem. Ela lembrava, e como ela sofria, querendo aquilo tudo, o luxo da vida passada. E ele aqui, ele diz: não avalias, minha filhinha, o que é sofrimento íntimo de um indígena das matas que já viveu em existências anteriores entre civilizados. Palavra civilizada aqui dentro daquele contexto, tá? Da época. Pode-se dizer que ele não esqueceu aquele passado, pois este passado palpita ainda dentro dele, do homem europeu, e se exterioriza em sonhos, aspirações e intuições. Daí, muitas vezes, a sua decantada tristeza, nostalgia e até neurastenia. Então, muitas vezes, ele era triste, porque no íntimo, aquele indígena lembrava da vida de esplendor na Europa. Entendeu? E ele sofria, porque no íntimo ele sabia: eu não sou daqui. Por que eu estou aqui? Então, no íntimo, havia aquele conflito dentro dele. O que eu estou fazendo nesse lugar? Mas quando ele desdobrava, ele descobriu o porquê. Mas quando ele estava em estado, né, de vigília, ele não sabia o porquê, ele sofria. A Ivone mostrou isso bem claro para a gente, né? Então, a gente vai parar por aqui. Dia 18, vai aqui, ó. Se já foste civilizado, bota aqui, 18/11. Lembrando que esse civilizado aqui, tá, gente? Ainda está dentro daquele contexto daquela época de como se via, né, o indígena e o homem branco. O indígena como primitivo e o homem branco como civilizado, né? Nesse contexto aí. Então, nós vamos encerrando aqui a nossa aula de hoje, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, essa oportunidade, né, da gente entrar em contato com esses conhecimentos e fazer as nossas análises, que processo educativo não é mole, não. Não é mole, não. Então, a gente tem que trabalhar bastante, né, para que ele venha, mas que seja suave. Então, a gente se adianta. E esses amigos espirituais nos dão essa oportunidade desse conhecimento. Então, gente, hoje quero fazer a divulgação. Até quem me ligou aquela hora foi o palestrante, que ele quer falar comigo aqui, treinar uma coisinha para entrar. É o nosso irmão Jorge Miguel, que vai fazer hoje, daqui a pouco, né, a nossa palestra, cujo tema é o pensamento e a influência na saúde do homem. Então, convido a todos a estarem conosco, tá bom? Vamos encerrando por aqui, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus a oportunidade que ele nos deu de estarmos juntos, crescendo e aprendendo sempre, tá bom?